Osvaldo, Bolívar e Edna, Antônio Penha Vieira, José Leite da Silva, Benedita Antunes Correia, Manuel Reis Neto, João José Garcia Filho, Maria Aparecida Scalco e José Marinho Navarro. Missa do quarto domingo do Advento. A Eucaristia nos convida a abrir as portas do coração para celebrar a vinda, cada vez mais próxima do Senhor entre nós. Amados por Ele e vocacionados à santidade, miremos nesta liturgia o exemplo de Maria e José, que deixaram conduzir pela palavra divina, a fim de que também nós revelemos ao mundo o Deus que está sempre conosco. Convido a todos a ficarmos de pé para recebermos a procissão de entrada cantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a força, a comunhão e a misericórdia do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, pelo Senhor. Queridos filhos e filhas, nos coloquemos muito reverentes diante do altar do Senhor e peçamos que venha sobre nós a infinita misericórdia do Pai para nos fazer dignos de nos aproximar desta Santa Eucaristia.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nós vamos acender agora a quarta vela do Advento e assim completamos a coroa do Advento que ilumina o nosso caminho rumo à celebração do grande Natal da encarnação do Filho de Deus. A nós derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. As promessas de Deus reveladas pelos profetas se cumprem pela ação do Espírito Santo. A palavra nos anuncia o envio de Jesus, chamado de Emanuel, o Deus sempre conosco. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco de incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abre as portas para que
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas haviam prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. Entre estes povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos com vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Virgem concederá. Uma virgem concederá. E um filho nos dará. Deus conosco, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o quarto domingo do Advento e para nós é uma grande alegria chegarmos a essa celebração e podermos compartilhar a alegria da a alegria da Eucaristia celebrada, comungada, partilhada entre os irmãos. A primeira leitura de hoje é a leitura do profeta Isaías, e há 3 semanas nós estamos quase todos os dias lendo essa leitura, porque a profecia de Isaías tem toda a potência da encarnação do Verbo Divino. Então, o Evangelho de hoje cita
profeta Isaías, quando confirma aquilo que os últimos versículos do profeta, do livro que nós acabamos de ler, nos diz quando uma jovem, uma antiga profecia dizia que uma jovem tinha que conceber um filho, e esse seria o grande Messias, aquele que iria salvar o povo de Israel do jugo que há tantos séculos o povo havia passado e estava ainda passando. Em Jesus Cristo, tudo isso se concretiza pela sua encarnação. Agora, é claro, é um grande mistério. O que acontece com Maria é um grande mistério. Uma jovem conceber e dar à luz por meio da graça do Espírito Santo é um grande mistério. Não se ouviu dizer, na história da humanidade, que nenhuma mulher pôde ficar grávida de forma a conceber um filho dessa forma pela graça do Espírito Santo. Todas as mulheres que tiveram filhos, as nossas mães, elas tiveram que ter um enlace matrimonial, carnal, com seus esposos para poderem ter seus filhos, e nós podemos estar aqui. Mas Maria não. Maria, preservada de todo o pecado, da mancha do pecado original, ela se coloca na presença de Deus, e Deus mesmo encontra graça diante de Maria, com a saudação do anjo quando diz: ave cheia de graça. E essa saudação é uma saudação muito significativa, porque tira Maria do pedestal em que ela estava como qualquer outra mulher, ou como todas as mulheres da terra, por assim dizer, e a coloca num pedestal muito mais elevado. Todas as mulheres que estão aqui, vocês me desculpem, vocês são muito valiosas ao coração de Deus, claro que são. Mas Maria foi quem encontrou a maior graça diante de Deus, a escolhida, a preservada, para que o Filho de Deus pudesse se encarnar, e assim o grande mistério da salvação, da nossa redenção acontecer. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, essa leitura do profeta Isaías nos convida já a entrarmos no mistério da encarnação do Filho de Deus, mas nós não podemos esquecer que houve uma preparação nos últimos 3 domingos, e essa preparação se deu por meio do João Batista, profeta João Batista, filho de Isabel, e eu já disse na celebração passada, ele foi o primeiro a se alegrar na graça do Espírito Santo e reconhecer que diante dele, ainda no ventre, estava o Filho de Deus. Quando Maria visitou sua mãe, ele anunciou e preparou os caminhos do Senhor. Na semana passada, a leitura do Evangelho parecia para nós uma grande confusão na cabeça de João Batista. João, naquela ocasião, estava encarcerado, estava preso. Então ele pede aos seus discípulos que vão até Jesus Cristo e perguntem a Jesus: é você mesmo, o Emanuel? É você, o grande libertador que vai salvar o povo de Israel? E os discípulos assim fazem e vão até Jesus Cristo. E Jesus manda que os discípulos voltem para João Batista. Diga a João aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. O que vocês viram? Vocês viram os surdos sendo curados, os coxos começando a andar, os cegos voltando a ver, o povo sendo evangelizado, a obra de Deus acontecendo no meio do povo. Vai lá e diga a João o que está acontecendo. E assim os discípulos fizeram. Obviamente que a intenção de João Batista não passava por um coração desesperançoso, um coração que não tinha mais esperança porque estava preso. Mas João sabia do perigo que os seus discípulos corriam de torná-lo o grande profeta, quando na verdade ele mesmo proferiu essas palavras dizendo que ele não era o Messias, ele era aquele que tinha nem coragem de desamarrar e carregar as sandálias dos pés. Jesus é o Messias. Então, sabiamente, João Batista pede que seus discípulos eles possam ir até Jesus Cristo e constatar e ver que de fato a obra de Deus não se realiza em si.
João Batista, mas em Jesus Cristo. E aí certamente os discípulos voltam com o coração cheio de alegria, porque eles puderam mesmos contemplar a graça de Deus por meio daquilo que Jesus fazia. E aí nós chegamos nesse domingo trazendo uma outra figura muito importante. Na leitura do Evangelho de Mateus, a figura hoje é José, aquele São José que nós temos ali representando na imagem. José, esposo de Maria, prometido em casamento, ou melhor, Maria era prometida em casamento a José. Então, imagine a situação. De repente a mulher aparece grávida, não sabe de onde veio, como foi que aconteceu, né? Turbilhão de coisas que passou na cabeça de José, mas José era justo. E para que Maria pudesse ter a oportunidade de fugir e não tivesse o mesmo destino que muitas mulheres na época de Nosso Senhor tiveram, e um exemplo deles é quando levam para Jesus a mulher para ser apedrejada, né? Que não é Maria Madalena. A Bíblia, a perícope evangélica diz que era uma mulher adúltera. O destino das adúlteras, das prostitutas, era o apedrejamento, se fosse pega em flagra, né? Então, levaram essa mulher até Jesus para que ela pudesse ser apedrejada. Esse seria o mesmo destino de Maria, se ela aparecesse grávida, e eu dizer logo, não, ela cometeu adultério. José não está aqui, então José iria abandoná-la e deixar que ela seguisse o seu caminho, tivesse a oportunidade de fugir e fingir que nada aconteceu. Mas a grande graça de Deus repousa sobre José também. Do mesmo jeito que o anjo anuncia a salvação do mundo a Maria, o mesmo anjo anuncia a salvação do mundo a José. E em sonho ele aparece para José dizendo: olha, calma, José, acalma seu coração, você não foi traído não, é Deus que está fazendo a obra, a sua grande obra no ventre de Maria, e você receberá a grande graça de ser o pai adotivo do Filho de Deus. Foi mais ou menos assim, né? A gente não estava lá para saber, mas foi mais ou menos assim. Você vai ser o pai do Filho de Deus. E de fato, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém encontrou graça maior nesta vida do que José. Na semana passada o Evangelho dizia que dentre os homens nascidos de mulher, o maior deles era João Batista. E eu sou ousado em dizer que dentre os homens que tiveram a graça de ser pai, nenhum foi mais feliz do que São José, porque alcançou a graça de carregar o próprio Filho de Deus nos braços, carregou a graça de afagar as dores humanas do Filho de Deus. É bem verdade que José não passou muito tempo e não cuidou muito tempo de Jesus Cristo, porque José já era de idade avançada, e nós precisamos lembrar esse fato histórico. Ele já tinha bem mais de 50 anos, e Maria era uma jovenzinha ainda, né? Bonitinha, com tudo em cima, tudo ok, né? Mas ele já era um homem bem adulto, já era um idoso, e certamente naquele período em que Jesus já estava ali acima dos 12 anos, porque nós não podemos esquecer que tem ainda o episódio que Jesus se perde no templo. Mas na verdade não se perde, quem se perde é José e Maria, né? E Jesus está lá na casa do pai dele, e é isso que ele anuncia, ensinando o amor, a verdade, aquilo que o pai lhe deu como missão. Mas nós temos aqui um José que passa pela história de Jesus Cristo como aquele que cuidou justamente do Filho de Deus, justamente para dizer que ele é justo. José é justo pelo seu sim. Nós costumamos falar do sim de Maria. Nós falamos muito do sim de Maria. O sim de Maria foi o sim mais importante da história da humanidade. O sim de Maria, e foi, e é, o sim de Maria foi fundamental para a história da salvação. Mas não menos precioso do que o sim de Maria foi o sim de José, porque ele também acolheu a salvação do mundo, ele também acolheu a graça de Deus, ele acolheu a revelação divina na sua vida e aceitou essa revelação como uma grande verdade de fé.
E aí nós, hoje, deveríamos imitar São José, homens e mulheres de boa vontade. Deveríamos imitar São José e acolher também no nosso coração essa grande verdade de fé, a revelação divina no Verbo encarnado Jesus Cristo. Nós vemos por aí afora muita gente perdida, muita gente sem esperança, e muita gente até dizendo, que não acredita mais em Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade onde todo mundo está fragilizado. E nós precisamos não nos afastar de Deus para curar nossas feridas. Porque só Ele pode curar nossas feridas. Nós temos que nos aproximar de Deus. José, mesmo diante da revelação, poderia ter dito não. Mas ele disse sim. Ele poderia ter denunciado Maria, poderia ter feito várias coisas. Mas ele decidiu dizer sim. O sim de José não foi somente para ser o pai de Deus em Jesus Cristo. O sim de José foi também ao projeto de salvação de todos nós. É por isso que nós honramos a São José todas as vezes que nós nos voltamos para o seu altar, todos os dias 19 de cada mês. Não somente a Maria Santíssima, mas também a São José. Porque o projeto de salvação passou pela Virgem Maria e ela não é a salvadora, mas ela participou do projeto de salvação, assim como também São José, da mesma dignidade, deu a sua grande contribuição em aceitar o Evangelho vivo, o Logos encarnado no seio da Igreja. E por isso nós estamos aqui, porque dois sims foram importantes na história da salvação. O de José e o de Maria. E diante das realidades que nós vivemos, em um mundo tão esfacelado, de muita gente doente, de muita gente ferida, de muita gente que passa por grandes necessidades, nós queremos nessa Eucaristia pedir a Deus que nos conserve sempre no amor a Jesus Cristo. Da mesma forma que José e Maria acolheram a Jesus em suas vidas, nós queremos proclamar hoje nessa Eucaristia que nós também queremos acolher o Filho de Deus na nossa vida, na nossa casa, e Ele já faz parte da nossa história desde que nós fomos gerados. Mas é preciso proclamar com a boca essa grande verdade de fé e acolher a potência da salvação do Reino de Deus pela proclamação da nossa fé, dizendo: eu quero que o Filho de Deus esteja em minha vida. Eu quero que Jesus esteja em minha vida. Eu quero que Ele faça parte da minha vida. Nosso Natal, e eu falei isso também já há 2 semanas, só terá sentido se nós honrarmos o Filho de Deus. Senão, a nossa ceia será como um carnaval, será como qualquer outra festa qualquer. Se nós não honrarmos o Filho de Deus na noite de Natal, será como qualquer outra comemoração que nós fazemos no ano. Mas se nós honrarmos o Filho de Deus, o sentido do Natal em nossas vidas terá um sentido esplêndido. Será a acolhida daquele que de fato é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, e é o motivo do nosso louvor. Peçamos nessa Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos livre de todos os perigos, de todos os males, e assim como José e Maria, que nós possamos fazer da nossa casa não somente uma casa de oração nesse Natal, mas sobretudo uma casa de acolhida do Filho de Deus e de todos os seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E lhe peço alegremente que professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Está sentado à direita de Deus.
Irmãs e irmãos, nascido de Maria, Jesus é o grande sinal da fidelidade de Deus. Com alegria, apresentemos a Ele nossas preces, dizendo juntos: Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Senhor, vós que assumistes a fragilidade humana, concedei à Igreja espelhar-se em vossa fidelidade, amor e misericórdia, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Vós que sois o Cristo, Deus conosco, semeai entre os governantes a disposição de em tudo agir com mãos puras e com justiça, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Vós que vietes acolher e salvar os pecadores, defendei-os em vossos fiéis de toda a tentação e livrai-os da dúvida, da desconfiança do vosso projeto, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Vós que fostes enviado ao mundo por amor à humanidade, suscitai pessoas generosas para o serviço ao povo de Deus, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Vós que nos chamastes a sermos santos, ajudai-nos a viver a santidade no dia a dia e cultivar a feliz esperança da vossa vinda gloriosa, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Vós que nos guiais com amor, acolhei a prece que está no coração de cada um de nós, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Senhor Jesus, escutai nossas súplicas e, por intercessão de Maria e José, concedei-nos a graça de seguir-vos fielmente. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Demos graças a Deus pelo sinal do Emanuel presente entre nós. Esposa de Cristo, a Igreja oferece pelos sinais sacramentais o Senhor ressuscitado à humanidade.
Deus, que o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo aniversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, o Pai, em memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós nosso propósito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós a E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso cardeal arcebispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. No altar de Deus hoje rezamos pelo 7º dia do Padre Jonas Abib. Também rezar pelo Padre Siddhartha Tiago, falecido ontem. Por tantos irmãos que foram citados no início dessa celebração, vamos trazer ao altar de Deus os nossos parentes, os nossos familiares que já partiram para a casa do Pai, todos os padres saletinos que serviram esse altar, bem como todos os benfeitores desse santuário, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém? Amém. Responda, minha gente, pela misericórdia. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarda para a vida eterna. Observar
Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei que ao aproximar-se da festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Honremos a Mãe de Deus, rezando juntos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós. E sem cessar tendes o vosso fogo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus, e vede-se depois de tanto que respeito por nossos filhos, podeis agora a nós, reconfortados por vossa comunhão, eis-nos a misericordia, apesar de nossa humanidade e gratidão, não enxergueis o nosso coração, ó Virgem reconciliadora, mas ouvi o nosso coração para o vosso Filho, alcançai-nos a graça de amar Jesus, acima de tudo, e de vos consolar com a vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nós queremos dizer que segunda-feira, amanhã, dia 19, é o último dia 19 do mês, do ano, aliás, né? Mês de dezembro. Todo dia 19 nós honramos a Nossa Senhora da Salete pela sua misericordiosa aparição e também a São José. Então nós teremos missa amanhã às 7 da manhã e às 15 horas aqui no santuário. Não teremos a missa da noite, porque esse dia é dia de folga dos padres. Não sei se vocês sabem que umas padres também precisam descansar, né? Eu acho que é justo e necessário. Se não chega no fim do ano, o padre quer matar. Então, graças a Deus, Deus nos concede essa graça de sermos assim, termos pelo menos meia hora de descanso. Então, nós teremos missa às 7 e às 15 horas. Vamos participar da última missa do ano. Vai ser bom, vai ser muito bom para a gente. Nós teremos então de terça a quinta, nessa próxima semana, dia 20, 21 e 22, o nosso tríduo de Natal, a preparação para a grande solenidade do Natal do Senhor, aqui no santuário, a partir das 20 horas. Terça-feira será uma celebração nos moldes daquela novena de Natal que muitos de nós levamos para casa e fizemos com a nossa família, e na quarta e na quinta será missa. Então, vamos participar, é um momento bonito da comunidade, né? Alguns já estão viajando para passar o Natal fora. E eu espero que, pelo menos lá onde estiver, procurem uma igreja para celebrar o Natal do Senhor. Porque não se admite católico que não celebre o Natal de Jesus Cristo.
Não tem essa, padre, porque não tem essa não. É católico, então tem que celebrar o Natal. Mas a minha família não é católica. O problema é da sua família que não é católica. O seu problema é ir à missa, porque a obrigação é sua. Se sua família não é católica, aí não tem problema com isso, nem você. O seu problema é você ir à missa, é estar junto com os teus irmãos, celebrar esse grande momento na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Nós só somos o que somos e só temos o que temos, e a nossa mesa é farta na noite de Natal, porque Jesus honrou cada um de nós com essa graça. Então nada mais justo do que na noite do Natal nós celebrarmos, nos alegrarmos com Jesus Cristo na Eucaristia. Então aqui no santuário nós teremos a missa de Natal no dia 24 às 19h30. Ó, coisa cedo, né? Queriam 5 da tarde, mas que só. Mas 7h30 dá ótimo. Dá para ir para casa, né? Dá para poder jantar, encher o bucho e no outro dia voltar de novo para a missa. Porque a missa do dia 24 não é a mesma do dia 25. A missa do dia 24 é a missa da encarnação. A do dia 25 é a missa do domingo, porque será domingo, dia 25. Né? Então, todos nós estamos convidados para esses 2 dias. Então, dia 24 às 19h30, a missa no santuário. Dia 25, então, as missas do domingo nos horários de costume: 7, 9, 11 e 18h30. Então, nós não temos desculpa. Padre, mas eu fui dormir tão tarde. Mas tem missa 18h30. Você dá mais de 24 horas, misericórdia, né? Então, não tem desculpa. O padre traz todos os argumentos que eu posso colocar aqui, eu estou colocando, né? Não tem desculpa para não celebrar o Natal de Jesus. Nós precisamos celebrar o Natal. Eu sei que muitos de nós perderam muitos entes queridos, né? Eu mesmo perdi, vocês sabem. Mas é preciso celebrar o Natal. Às vezes a gente está desanimado para celebrar o Natal, mas é preciso alegrar o nosso coração. E mesmo assim, diante das nossas perdas, a gente estar com os irmãos, estar com a família e celebrar o Natal. O Natal é um momento de profunda, mas de profunda solidariedade entre nós. É por isso que a gente não pode deixar de celebrar o Natal, pelo amor de Deus. Nós católicos não podemos deixar o carnaval, o Natal, não podemos deixar o Natal se perder. O carnaval pode se perder lá onde ele estiver, agora o Natal de jeito nenhum. Então vamos fazer esse esforço de estarmos com os irmãos nessa noite. Lá na frente da igreja nós temos eu esqueci o nome dela, a sequela da Covid está me matando. Eu disse, ela está com a revista Salete. A nossa revista Salete é uma das 2 revistas no Brasil com mais de 100 anos em circulação. Não tem outra revista mais antiga do que a nossa revista e a revista Pastoral. Então a Denise está ali na porta da igreja. Quem quiser fazer inscrição, ela é bimestral não, de 2 em 2 meses, né? De 2 em 2 meses, R$58. Aquilo que nós arrecadamos da revista Salete não é para os padres não, e é ao mesmo tempo que para a formação dos sacerdotes. Se hoje vocês têm esses padres belos, bonitos aqui, né, celebrando essa Eucaristia para vocês, é graças ao esforço e à evangelização da revista Salete, que nos ajuda, obviamente, a pagar aquilo que é necessário para a formação dos sacerdotes, porque o sacerdote não brota no chão igual água não, né? A gente tem que estudar, em 12 anos de formação a gente tem que se dedicar para ser isso daqui. Às vezes não é nem o que o povo quer, né? Imagine se não estudasse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus está ali com muito carinho, vai acolher quem quiser fazer uma inscrição. Não tem problema nenhum, vocês vão receber na casa de vocês. É só fazer a inscrição com ela. Dá um endereço direitinho, consegue. O Santuário Salete de Marcelino entrega lá na porta da sua casa, lá na portinha, vai ficar tudo lá. Então não tem problema. Vamos fazer também esse gesto de solidariedade com a nossa revista Salete. Tá certo, minha gente? Tem algum aniversário de casamento aqui? Vem aqui, eu vi que tem ali no papel, na intenção. Só eu e minha gente. Vixe, que a nossa comunidade está feia, casal, viu? O povo não está casando mais, não é?
Olha, vocês abram. Vocês estão com a família ali? Podem vir, meninos. Menino, você está com vergonha? Então vou ser misericordioso, tá? Tem um aniversário aí de natalício? Podem vir. Nossa, o apostolado. Isso é coisa chique, né? O apostolado. Olha, temos mais um irmão lá. Essa daqui, tu está completando quantos anos, menina? 81? Vamos lá, vamos cantar os parabéns, pedir que Deus abençoe, guarde e santifique cada vez mais esses nossos irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar cada um de vocês, fazer crescer o amor no coração e que Deus possa estar sempre em todos os caminhos das suas vidas, abençoando, santificando, protegendo e exorcizando. E ao casal, que você seja um sinal da grande fé do amor de Deus no seu povo. O matrimônio é uma das coisas mais bonitas que o homem e a mulher de boa vontade podem viver. Por isso vivam na santidade. E a gente hoje, agora, nós vamos rogar a Deus que Ele abençoe cada vez mais a vida de vocês, a vossa família que está aqui celebrando juntos. Vamos cantar os parabéns. Angelina chegou aqui, eu nem sabia que ela estava fazendo 25, né, Angelina? 25 anos, né? 91 anos, vocês acreditam? Depois você fala o segredo pra gente. O segredo é não ter raiva do padre, né? Tá certo. Muito obrigado, minha gente. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Bom e santo domingo para todos.